Olá, pessoal. Hoje eu vou estar gravando um tutorial de como treinar um modelo, fazer a coleta de dados, né, primeiramente, para o treinamento de um modelo para reconhecimento de gestos usando o Arduino Nano 33 BLE Sense. É, Inicialmente, o que a gente precisa fazer para iniciar a captura dos dados seria colocar o Arduino em modo de bootloader, assim como é recomendado para outros carregamentos no Arduino. Então, pressionando o botão de reset duas vezes, pode separar aqui uma luzinha laranja acende no Arduino, e com isso ele já entra em modo bootloader. Então a gente vai passar para a parte de carregamento do arquivo. Aqui eu vou estar disponibilizando essas duas pastas dentro de um driver, uma com um projeto para capturar os dados e outra com o classificador. Vocês podem, fiquem à vontade para editar nesses arquivos conforme a utilidade de vocês. Aqui eu vou estar utilizando o acelerômetro e o giroscópio para reconhecimento de gestos, mas caso queiram fazer a coleta de dados de outro jeito, e com os dados coletados, até a parte do treinamento do modelo pode diferenciar bastante, né? Porque vai variar do tipo de dados que você está coletando, e com isso você vai ter que mudar lá na entrada do modelo. Primeiramente, né, só estar instalando a biblioteca aqui rapidinho. Primeiramente, você tem que garantir, né, que está conectado o Arduino com o seu computador. E com isso, a gente vai fazer o carregamento desse arquivo aqui. É um arquivo bem simples, que ele vai iniciar, né, se possível, os sensores. E nesse loop aqui, ele vai aguardar por uma movimentação e vai fazer a leitura dessa movimentação e printar ela na porta serial. A própria ideia do Arduino tem um monitor da porta serial, mas esse monitor ele passa por um probleminha da gente não conseguir copiar todos os dados. Pelo menos eu estou passando por esse problema, né, de não conseguir copiar todos os dados que eles printam aqui no monitor. Vi também algumas outras pessoas passando pela mesma coisa na internet. Caso alguém consiga, então pode pular os passos lá de criar o arquivo usando o outro programa que eu vou mostrar daqui a pouco. Pode pular essa parte, conseguir copiar aqueles dados que vão ser printados aqui e colar isso num CSV. E a parte de coleta de dados é basicamente essa. Para imagens, eu já disponibilizei no tutorial de teste lá um script que você consegue capturar a imagem por aqui, copiar o hexadecimal dela, colar lá no Colab, e ele vai gerar a imagem. Enfim, vocês podem estar usando aí diferentes mecanismos, né, de coleta de dados para entrada. Com isso vocês vão ter que, como eu falei, né, mexer um pouco lá no modelo e tal. Mas enfim, vamos passar para essa parte aqui. Eu vou fazer o upload aqui do arquivo na placa. Então aqui, quando ele terminar de fazer o upload aqui, eu vou... Pronto, ele terminou de fazer o upload. E ele vai printar aqui e aguardar, printar, né, meio que uma espécie de cabeçalho aqui, e aguardar por uma movimentação significante. Esse cabeçalho é importante que vocês copiem ele e colem. No caso aqui, eu vou estar usando dois arquivos, né, que é o arquivo Circle e o arquivo Wave. Eu já até coletei dados para ele uma vez para experimentar, mas eu vou refazer a coleta aqui, né, para mostrar para vocês. É importante que vocês mantenham, né, esse cabeçalho aqui no início de cada um dos arquivos. Então, eu vou só para mostrar aqui, né, vou deixar fechado por enquanto, depois eu abro de novo. Os arquivos são vazios, só deixei lá o cabeçalho em cada um deles. Acho que muito provavelmente quando eu abro o programa vai sobrescrever isso, talvez eu tenha que copiar de novo. Vocês podem estar copiando aqui do monitor ou até do próprio arquivo aqui mesmo, né, onde ele faz o print aqui, ó, desse cabeçalho. Então, para a gente poder, né, fazer, agora com esse arquivo carregado, ele está só aguardando aqui. Então, se eu movimentar aqui, ele vai começar, né, a mostrar valores aqui. Mas, como eu já falei, eu não consigo, né, selecionar e copiar todos esses valores a partir do momento que você vai descendo aqui. Ó, mesmo que você consiga selecionar todos aqui, ó, ele não copia todas as linhas da saída que é pintada aqui no monitor. Isso pelo menos estava acontecendo comigo, eu tive que achar uma outra alternativa. Então, com isso a gente pode estar fechando, né, que é a ideia do Arduino. A gente usa só para fazer o upload dos comandos aqui para a placa. Fechando aqui, a gente vai abrir o... É importante ela seja fechada, porque se a ideia estiver aberta, ela vai estar utilizando a conexão ali da porta serial, então a gente não vai conseguir fazer a conexão usando outro programa. E o programa que eu vou utilizar é esse CoolTerm. Dá para utilizar outros programas também, até mesmo script em Python, usando a biblioteca serial do Python, lá, que conecta e printa isso no CSV. Enfim, como eu falei, tem diversos modos de fazer essa coleta de dados. Eu só estou mostrando um deles aqui. Com isso, para usar esse programa aqui, é um programa bem simples.
Vocês vão vir aqui em Connection e Capture Test /Binary File. E aqui em Start, vocês vão escolher, né, para qual arquivo que ele vai capturar esses dados. Aqui eu vou colocar todos os tipos de arquivo e vou colocar o circle.csv aqui, né, para ele. Ele vai substituir, né, esse arquivo. E quando eu clicar em Connect aqui, ele vai começar a ler e capturar os dados. Eu vou fazer, como eu estava explicando, eu vou fazer dois tipos de gestos aqui. Eu vou movimentar o Arduino fazendo movimentos circulares e fazer movimentos de onda com ele. E a ideia é que o modelo, né, que eu vou fazer o upload dele para a plaquinha futuramente, para o Arduino futuramente, ele reconheça quando eu estou fazendo movimentos circulares e quando eu estou fazendo movimentos de onda. Então, iniciando aqui, vou fazer a conexão, ele começa a mostrar, vai mostrar ali uns 1 minuto mais ou menos ali de dados. Então, voltando aqui, né, eu tive alguns probleminhas aqui, né, com a captura, eu tive que trocar a porta USB aqui, mas agora ele está reconhecendo normalmente. Eu preciso fazer uns movimentos circulares um pouco rápidos aqui para ele poder reconhecer, né, girar um pouco rapidamente aqui, mas não tão rápido assim, sabe? Tipo, acho que se eu fizer movimentos circulares muito lentos, ele não reconhece, então tenho que fazer uns movimentos um pouco mais rápidos para ele poder acabar reconhecendo aqui. Vou coletar uma quantidade de dados próximo de 1 minuto ali, mais ou menos, mas a ideia é que quanto mais dados sejam coletados, melhor fique a precisão do modelo. Quanto mais rápido eu giro, né, a placa de forma circular, melhor ele reconhece os dados, né? Então, assim, para quem tiver problema com questão de acelerômetro, giroscópio, assim, talvez fazer uns movimentos um pouco mais mais rápidos, assim, né, seja um pouco melhor. Enfim, acho que essa quantidade está boa de dados. Eu cliquei aqui para desconectar e eu posso verificar lá no arquivo circle.csv que ele anexou, né, as leituras aqui, exceto o cabeçalho, e também adicionou alguns espaços em branco. Vim aqui copiar do Cooper também não é uma boa ideia, visto que ele limpa o terminal, né, dele aqui de tempos em tempos, então você não consegue acessar todos os dados que ele coletou. A melhor forma é você fazer a conexão e salvar isso no arquivo. Enfim, continuando, eu já fiz a coleta, né, dos dados com movimentos circulares, vou aqui limpar tudo aqui, vou conectar de novo, agora para fazer a coleta dos dados em onda. Outra coisa, quando você quiser trocar, né, sem ter que fechar o programa, alguma coisa aqui, assim, eu fui no Start para poder abrir o arquivo circular, né, e começar a coleta de dados para mim, para que eu possa terminar isso, é só vir aqui em Stop. Eu vou abrir aqui o outro arquivo agora, o arquivo wave.csv, está substituindo aqui, e vou conectar e iniciar aqui, né, a coleta. Da mesma forma, eu tenho que fazer uns movimentos em onda um pouco rápidos assim, eu faço isso usando a mão mesmo, e tipo, um pouco mais acelerado, se eu fizer movimentos em onda lentos, ele para de amostrar também. Então, vocês têm que encontrar, né, a forma com que vocês vão conseguir coletar os dados. Acho que com a câmera também, a câmera, vocês vão reparar que ela não tem uma qualidade muito boa, então vocês precisam ajustar bem, né, a situação geral, o microfone também, para fazer vamos precisar talvez aplicar algum processamento, alguma coisa assim. Eu vou coletar um pouco menos de dados. Está tudo bem, acredito que o modelo vai performar bem. Vou desconectar aqui, né, e finalizar a coleta aqui. Então, com os dois arquivos, né, abrindo eles aqui usando o VS Code mesmo, qualquer editor de texto, o que eu preciso fazer agora é adicionar aqui, né, no início de cada um deles o cabeçalho, que eu vou pegar lá do Arduino. Esse aqui é o mesmo arquivo que eu fiz o upload e fechei aquela hora, eu só vou copiar aqui no cabeçalho de novo para colocar aqui nos arquivos. E após isso a gente termina o nosso passo de... Acho que eu não copiei. Mas após isso a gente termina o nosso passo de coleta de dados e a gente já pode passar já para carregar, né, esses arquivos para o nosso script no Colab, ou quem estiver usando localmente, enfim, colocar esses arquivos lá junto com o script em Python. Vou só colar isso aqui. Enfim, agora com os dois arquivos aqui certinho, eu vou estar utilizando o Google Colab mesmo, vou fazer o upload. Esse script aqui também vai estar na pasta que eu vou estar disponibilizando aqui, né, com os arquivos aqui aqueles dois arquivos que eu mostrei, né, o de captura e o classificador que eu vou utilizar depois, e esse mesmo script aqui em Python que eu vou estar utilizando, esse mesmo notebook. Esse notebook aqui, você pode encontrar eles aqui nesse repositório do GitHub, vou estar deixando esse link também na apresentação dos slides, que vai estar acompanhando esse vídeo. E esse link aqui foi esse repositório, né, com esses exemplos, enfim, aqueles dois arquivos lá
aqueles dois arquivos que eu estou fazendo upload para coleta e classificação dos dados, esse script em Python aqui. Tem até mesmo um tutorial, né, de como repetir esse processo, como fazer classificação também de de rostos, alguma coisa assim, usando o Arduino. Enfim, tudo isso tem nesse repositório aqui da própria Arduino. Vocês podem estar explorando também, caso encontrem mais alguma coisa que te ajude. Mas enfim, executando esse escolar aqui, só preparando o ambiente aqui, né? E isso daqui é um passo opcional, eu só subir os dois arquivos aqui, né, certinho pro Google Colab. Aquele aviso ali que os arquivos vão ser deletados quando eu finalizar o ambiente. Enfim, isso daqui ele mostra, né, graficamente os dados que são coletados aqui. Isso daqui já é de uma outra execução. Eu vou executar essa célula aqui de novo só para vocês verem os dados dessa execução, não que a gente consiga extrair muito bem, né, informações disso daqui. Mas aqui mostra, né, como foi feita a coleta, enfim. Aqui o arquivo circle.csv, eu posso trocar aqui com o wave também. Aqui já é a parte que a gente vai ler os dados que a gente coletou, né. Do arquivo original para esse eu mudei aqui, né, os gestos que eu estou coletando aqui para os gestos que já tinha aqui. Enfim, de resto eu fiz algumas alterações nesse script, por isso que eu estou passando o meu próprio collab, não o collab original. Mas caso vocês queiram dar uma olhada no collab original, ele está naquele link que está ali em cima também. Testei algumas coisas lá, não funcionaram, parece um collab um pouco antigo, mas enfim. Podem ficar à vontade. Aqui eu vou estar fazendo a leitura, né, dos dois arquivos, vou estar colocando isso dentro de um tensor e removendo algum possível valor que seja not a number que esteja ali, né? E vou estar separando isso em dois arrays aqui, né? Input e output, com as minhas saídas já encodificadas, né? Tô usando aqui o OneHot Encoded. Mas enfim, isso daqui é tudo essa questão de normalização, o OneHot Encoded na saída, tudo isso aqui faz parte de um pré-processamento. Então isso daqui vai estar servindo para coleta de dados usando o acelerômetro e o giroscópio, mas tipo, para outros dados, por exemplo, se você tiver mais, você pode aplicar um pré-processamento diferente, como, sei lá, data augmentation, aplicar algum ruído, sei lá, enfim, diversos pré-processamentos da imagem que a gente tem, que eu vou estar executando para ele carregar, né, os nossos dados e carregar os nossos dados e fazer todo o pré-processamento. Aqui ele encontrou 33 gravações de movimentos circulares e 31 de movimentos em onda, aqui, né, nosso total, né, enfim, deixar você dar uma analisada melhor nas questões de Python que está sendo usado aqui e tal. Aqui agora ele vai fazer uma divisão, né, para esse treinamento, teste de validação, para a gente poder treinar o modelo. E aqui eu também mudei algumas coisas aqui, mudei a loss que está sendo usada e o otimizador. Mas enfim, acredito até que mesmo no caso, com a mesma loss e com o mesmo otimizador que estava antes, seria ter um resultado bom, mas enfim, vocês podem dar uma brincada, mudei um pouco alguns hiperparâmetros aqui também, para um treinamento mais rápido. Mas enfim, com isso o modelo aqui vai estar treinando, vai treinar bem rapidinho, porque são poucos dados e os dados são pequenos. Com isso a gente vai para a próxima parte aqui, né, de verificação, né, mostrar isso aqui num gráfico, né, como é que está sendo a lógica de treinamento. Isso daqui é só uma etapa que eu resolvi manter, né, porque é interessante aqui isso que já estava no Colab original mesmo, eu só mantive. E aqui a gente vai pegar os dados que a gente separou lá de teste, fazer a predição neles aqui no Google Colab mesmo, né, como forma de avaliação do modelo. E aqui ele vai estar mostrando graficamente os resultados. Então aqui tipo, a gente tem as bolinhas, o azul seria o atual e o vermelho foi predito. Quando a gente não tem quando a gente tem uma diferença assim, né, entre o atual e o predito, ele vai estar mostrando aqui, né? E quando a gente nem consegue ver, né, a bolinha, a gente nem consegue ver a bolinha azul aqui, né? Quer dizer que foi predito quase perfeitamente. Por exemplo, nesse caso aqui, ele deu uma probabilidade de quase 1 para essa classe aqui. Enfim, ele deu uma probabilidade 1 para uma outra classe aqui. Então a gente não vai conseguir mesmo ver a bolinha aqui, porque ela vai sobrescrever totalmente a bolinha azul. Mas enfim, isso aqui é só mostrando graficamente, né, como é que foram os resultados aqui. Em alguns a gente tem uma leve diferença aqui, né, em questão de probabilidade, uns 0,8, alguma coisa assim. Mas enfim, a maioria deles foi uma predição quase perfeita. E com isso a gente passa, né, para a parte importante aqui, né, que a gente está utilizando tudo isso daqui, que é a possibilidade da gente converter modelos do TensorFlow para o formato que a gente consegue fazer o upload no Arduino. A gente está utilizando esse TF Lite Converter aqui, né, que a partir de qualquer modelo do TensorFlow, inclusive, modelos construídos via TensorFlow, esse daqui já era o que tinha sido construído. Esqueci de mostrar rapidamente o modelo aqui em cima, um modelo bem simples, acabei até falando aqui, é um modelo com duas camadas, aqui, uma com 50 neurônios e outra com 15, e todas elas com a função de ativação usando a ReLU, e uma camada aqui com, a gente pode dizer ali na camada de saída, né, com
uma função de ativação softmax para entregar para a gente, né, ali a probabilidade de cada uma das classes. Tudo isso, né, usando fkeras.sequential aqui, né, que é para construir um modelo com a sequência de camadas, né, no formato keras, e qualquer modelo, né, construído usando o tfkeras, você pode realizar a conversão, e a conversão vai ser feita, independente do modelo. O que deve se manter a atenção é que, se você tentar converter um modelo muito grande, por exemplo, tá, tentar construir uma arquitetura de uma rede neural convolucional com diversas camadas e, sei lá, centenas de milhares de parâmetros, e ele vai fazer a conversão, muito provavelmente. Não fiz o teste, confesso. Mas talvez esse modelo não caiba na memória do Arduino, ou não possa ser executado pelo Arduino. Então, assim, tem alguns modelos já, algumas famílias de modelos específicas já para rodar no Arduino. E vocês podem estar pesquisando aí, tem versões da IOLO, por exemplo. A IOLO é uma rede neural convolucional para detecção de objetos. Tem modelo dela específico para usar no Arduino. Tem as versões mais antigas, né, que possuem poucos parâmetros. Você pode fazer a conversão já ali da IOLO 5 para trás. Acho que é tranquilo fazer a conversão. Tem modelo da MobileNet para detecção de objetos. Tô falando aqui, né? Você pode também construir aqui, né? Tipo, desde um modelo simples assim, tipo, 2, 3 camadas, adicionar algum recurso de normalização aqui. Acho que ainda assim vai ficar numa quantidade de parâmetros bem razoável, né? E isso vai estar cabendo dentro do Arduino, mas é algo a ser observado, né? Que dependendo do modelo, se for um modelo muito complexo, mesmo que você consiga fazer a conversão, você não vai estar conseguindo executar ele no Arduino, porque vai exceder a capacidade do hardware. Mas enfim, aqui por último aqui ele vai fazer a codificação, né, do modelo e vai adicionar isso para a gente no arquivo .h. Esse vai ser o arquivo que a gente vai baixar, né, e a gente vai fazer o download aqui. Eu já fiz o download de um, eu vou sobrescrever aqui, né, porque acabei de fazer um treinamento diferente aqui do que eu fiz antes, muito provavelmente, treinei com os dados. E com isso, abrindo esse arquivo aqui, a gente já tem o nosso modelo totalmente encodificado aqui para poder utilizar no Arduino. Então aqui eu vou fazer a cópia aqui, né, do nosso modelo, que é um vetor hexadecimal aqui, e vou estar abrindo o outro arquivo aqui, né, o outro código aqui, né, da IDE, onde a gente vai estar carregando, né, isso daqui basicamente ele vai ler, né, ver a quantidade de gestos, abrir o arquivo .h aqui, né, fazer a mesma questão de esperar receber os dados, mas ao invés dele printar quais foram os dados lidos, ele vai utilizar o modelo, né, para classificar aquela leitura, vai fazer a mesma normalização que foi feita lá no Google Colab e vai estar ali fazendo, né, vai estar mostrando, né, a predição dele. Nisso ele vai devolver para a gente aqui, com isso aqui ele vai percorrer por todos os gestos, né, a quantidade de gestos que a gente configurou, no caso aqui são 2, também no original também são 2, mas dá para adicionar mais aqui tranquilamente, e vai printar a probabilidade do gesto que eu estou fazendo no momento ser cada um deles. Se eu não estiver fazendo nenhum movimento significativo, ele não vai entender aquilo. Ele não vai printar nada, ou se eu fizer algum movimento totalmente estranho aqui, vai me dar alguma probabilidade diferente do normal aqui. Aqui eu também tive que mudar, né, para os gestos que eu tinha, né, isso aqui do arquivo original, e mas com isso eu posso ter que estar passando, né, o que eu vou ter que fazer aqui agora colar o modelo aqui no... Eu já colei um outro modelo, por isso que está grande assim. O modelo que eu estava utilizando, né, o modelo que eu fiz de teste, mas geralmente aqui é bem pequeno aqui, eu vou estar substituindo, né, todo aquele vetor model aqui pelo vetor que eu acabei de treinar. Com isso aqui, eu já tenho o meu modelo aqui, né, e vou estar fazendo o upload aqui no Arduino. Esse daqui eu tenho certeza que é um processo que demora bem mais, então esse eu realmente vou estar cortando, né, eu não tenho coisas para ficar falando aqui durante, sei lá, os 10 minutos que isso pode levar, às vezes até um pouco mais, enfim, dependendo do modelo que vocês treinarem aí. Então, assim que terminar aqui, né, de fazer o upload, eu volto. Pronto, com isso ele terminou de fazer o upload aqui para o Arduino, e a gente já pode abrir o monitor para ver a inferência que ele está fazendo. Aqui ele vai mostrar a taxa, né, com que ele está mostrando isso, então eu posso começar a fazer movimentos aqui. Eu só levantei aqui o Arduino, então, e ele já fez uma detecção. Vou fazer um movimento circular aqui, e ele classificou com 89%, ele tem... ele está me dando a probabilidade de 89% de ser um movimento circular. Vou fazer movimentos circulares repetitivos aqui para ver como ele vai classificar isso. Outra coisa que eu esqueci de ativar foi o auto-scroll aqui, então ele não está atualizando, né, isso. Um ele classificou como onda, mas enfim. Acaba que o modelo não ficou bom, tanto quanto era a primeira vez que eu treinei isso, né. Alguns ele está classificando como onda, mas enfim.
A classificação dele realmente não foi muito boa. Agora eu parei de fazer movimentos aqui. Ok, certo? Ele parou de tentar classificar. E agora eu vou fazer movimentos ordulares aqui, lá, com 99% de certeza que isso é uma onda. Muito provavelmente os dados coletados para movimentos circulares não ficaram tão bons, né? Mas, enfim. Os de onda ficaram muito bons. Vou tentar fazer outros movimentos circulares aqui. Ó, esse ele já classificou com mais precisão, e olha que eu só troquei a mão mesmo. Agora já caiu um pouco a precisão, enfim. Mas com isso ele consegue, né, classificar, né? Vou fazer mais um aqui. Esse já deu 92%, enfim. Acho que ele está exigindo que eu faça movimentos circulares perfeitinhos. Né? Só de eu colocar o Arduino em repouso aqui, ele classificou como um movimento de onda, enfim. Dá para dizer que o modelo não foi tão bom assim, mas eu fiz uma coleta de dados bem rápida aqui, né, somente para exemplificar mesmo, e mostrar o funcionamento do modelo. Enfim, o passo a passo é esse, fazer a coleta de dados usando, sei lá, o term, ou pode usar um script em Python, usar a própria ideia do Arduino aqui, se for coletar imagens, por exemplo, para printar o hexadecimal de uma imagem, vocês vão vir, for copiar, jogar no Colab, extrair essa imagem, salvar a imagem, e enfim, repetir esse processo inúmeras vezes até ter um dataset de imagens, usar a captura do microfone, enfim. Tem diversos sensores aí, vocês podem explorar isso à vontade, e acredito que eu termino meu tutorial por aqui. Vou estar disponibilizando, como eu já falei, todos esses arquivos aqui, né? Os dois arquivos .ino ali com os códigos, o arquivo.h também, o arquivo do Google Colabs, já está tudo lá no Drive, é só eu... tá com a execução antiga, mas enfim, vocês podem fazer a coleta de dados aí, brincar com isso à vontade também. E é isso, pessoal. Até mais.